Bom dia. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos para esse culto de louvor, de adoração, onde nós estaremos na presença do Senhor para adorá-lo, mas também para ouvir a palavra dEle. E Ele tem uma palavra especial para mim e para você nesta manhã. Quero ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra no Salmo 96. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos ler alguns versículos. Um convite para o louvor, um convite para a adoração. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Se você não tem, não ouça a palavra. Cante ao Senhor um novo cântico. Cante ao Senhor todos os habitantes da terra. Cante ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclame a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande, é digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Dei ao Senhor, ó famílias das nações, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade e tremam diante dele todos os habitantes da terra. Vamos orar. Vamos pedir a direção de Deus para este culto. Vamos pedir que Ele manifeste o poder dEle. Vamos pedir que Ele esteja falando ao nosso coração. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos porque nós estamos aqui na casa do Senhor. E o nosso desejo é adorar o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, nós rogamos que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor como expressão de amor e de gratidão do nosso coração. Mas nós rogamos, Pai, que durante esse culto, o Senhor, de um modo muito especial, fale a todos nós através da palavra do Senhor, Pai, que será ministrada para os nossos corações, e nós cremos que ela virá do coração do Senhor para todos nós. Mas, Pai, nós estamos aqui, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe daquilo que nós estamos buscando, o Senhor sabe tudo, Pai. Por isso rogamos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha nos alcançar, venha nos tocar, venha realizar algo poderoso no nosso meio. Que o Senhor esteja, Pai querido, curando, esteja libertando, esteja salvando, esteja edificando, Senhor, nesta manhã. Por isso, nos rendemos aos Teus pés. E rogamos, Pai, manifeste o Teu poder e a Tua glória no nosso meio. Esse culto é para o Teu louvor, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos estar cantando, louvando o nosso Deus. Você pode se colocar em pé para estarmos cantando, celebrando ao Senhor. Porque, acima de tudo, o Senhor é Deus e nós precisamos dEle. Quando só em pensamento eu contemplo Teu poder, vejo as Tuas maravilhas.
viver o dia a dia, já sonhando com os céus. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Você já deu um bom dia para quem está perto de você? Já deu? Já sentiu aqui como é que está, né? Já deu aí um bom dia mesmo e falou assim, ó, que alegria poder celebrar o Senhor e juntos nós falarmos sobre essa fidelidade do Senhor. Em pé, assim como você está ainda, cantamos junto ao Senhor dizendo que não jamais nos curvaremos diante de um Deus que não seja o nosso Deus. Amém? Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para reino rei algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei
Deus, assim darei o meu louvor. Tem uma canção que fala assim, que eu recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus, amém? E eu te convido, nós cantarmos assim: Senhor, aquilo que o Senhor representa para a minha vida, que eu quero compartilhar e dividir com todos aqueles que são à minha volta, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso pode dizer para quem está perto de você assim: eu preciso de ti, amém? Para quem está atrás de você também aí, amém? Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, Eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo. te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade,
Você pode se assentar, querido. Você que já conhece, este é o momento do nosso culto, onde nós também adoramos e servimos a Deus através das informações, das novidades, das oportunidades que você tem de servir ou de desfrutar aqui nos ministérios para o seu crescimento espiritual. Este é o Acontece na PIB. Os batistas do estado do Paraná realizam um congresso a cada 2 anos e convidam todos os batistas a participarem desse evento de crescimento cristão. É o Transformar. E agora em 2010, lá em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim, você é convidado a crescer junto com a gente e com todo o povo batista do Paraná. Espero você lá. Escuta, você não esqueceu do dia 10, né, Elisete, do chá do Hospital Evangélico, na primeira igreja batista, no nosso lanche. Ah, é mesmo? Às 3 horas aqui na igreja batista, na primeira igreja batista. Bem lembrado, bem lembrado. Alguns estão com a data do casamento marcada. Alguns são casados há poucos meses. Alguns há 10 anos. Alguns têm filhos e outros não. Venha visitar-nos e aprender a experiência do casamento incrível que Deus planejou para você. Próximo encontro, dia 26 de junho, às 7h30 da noite. Eu sou o pastor Gerson, da área ministerial de casais, e uma das áreas que nós atuamos aqui nesta igreja é com os homens, que nós denominamos aqui como Homens em Ação. O objetivo do grupo Homens em Ação é preparar um exército de homens que estejam totalmente comprometidos com a palavra de Deus para evangelizar esta cidade e evangelizar o mundo também. O grupo Homens em Ação se reúne todas as terças-feiras às 7h30 da noite. E na última sexta-feira do mês, nós temos um encontro aqui muito especial, é 4 horas com Deus, onde durante 4 horas todos os homens se reúnem para orar uns pelos outros, numa vigília que tem sido uma bênção na vida de cada participante que tem estado conosco aqui. Todos os homens estão convidados a participar conosco desse ministério. Você será muito bem-vindo, será muito bem acolhido. Que Deus vos abençoe. Estamos na contagem regressiva para o nosso retiro. O retiro será nos dias 3 a 6 de junho, lá na Chácara Leão de Judá. Se você não tem ideia de como é o nosso retiro, 30 segundos para conferir como é que foi no passado. Gostou, né? O retiro é apenas R$ 180. Então corre lá nos estandes depois do culto e faça sua inscrição. Te espero lá. Tchau, tchau. Estamos terminando o Acontece na PIB. Você conhece aí quem faz aniversário nessa semana? Que Deus os abençoe. E conhece também um pouquinho mais o Ministério de Esportes através das fotos com os atletas. Deus abençoe você e até a próxima. Imagine this, I get a phone call from Regis. It says, do you want to be a millionaire? They put me on the show and I win with 2 lifelines to spare. And picture this, I act like nothing ever happened and bury all the money in a coffee can. Well, I've been given more than Regis ever gave away. I was a dead man who was called to come out of my grave. And I think it's time for making some noise. Wake the neighbors, get the word out. Boa noite, não, bom dia, igreja, tudo bem?
Eu fico imaginando como eram as manhãs de batismo na época de Jesus. As pessoas em volta do rio, algumas lavando roupas, algumas, enfim, toda aquela festa, e no meio daquela festa os batismos aconteciam. Eu acho que aqui não tem ninguém lavando roupa, mas a festa pode ter, e é gostoso a gente estar no meio dessa festa e conhecer a Carolina, que vai se batizar hoje. Eu queria primeiro conhecer a família dela. Cadê? Onde estão? Parece que vota aí. Opa, tá ali. Isso, fica em pé. Que joia, que bom que estão aí. Carol, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Fala bem alto. Sim. Isso. Então é baseado nessa pública profissão de fé que eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe, viu? E a festa continua. Amém. Quantas são as pessoas que estão hoje conosco aqui, nos visitando pela primeira vez? Você foi convidado por alguém, ou você está passeando pela cidade nesses dias e está com a gente aqui. Fica em pé então para a gente conhecer você. Pode ficar em pé aí. Isso, todos que estão hoje com a gente aqui, eu estou vendo gente à minha esquerda aqui, tem um senhor ali, para cá também, à minha direita, tem bastante gente. O pessoal que está próximo de você aí vai chegar, vai te dar um abraço aí caloroso. Isso que é uma alegria realmente recebê-los aqui nesta manhã com a gente. Muito obrigado pela sua visita conosco. Quero também convidar já para vir aqui à frente a Luísa Raz da Silva e os pais, a Rosiane e Irajá. O Irajá já está aqui, né, Irajá? Chega aqui. Chamar toda a família que estiver aí para chegar juntos, os convidados. Podem vir todos juntos aqui. E nós estaremos celebrando a Deus juntos hoje, dedicando a vida da Luísa. Isso, os familiares que estão aí podem vir juntos. Deixa eu ver essa moça, olha só, cabeluda que só, olha aqui, ó, tá animadinha? Mostra o cabelo dela aqui, deixa eu ver, ó, faz ó, charmosa que só, olha, não tá nem aí para vocês, viu, também com esse olho, viu, 1, 2, 3, tá muito linda, né? E que família bonita. Eu queria convidar você para ficar de pé, estender sua mão para cá. A gente sabe que esse é um momento quando a família se reúne para agradecer a Deus, para dedicar ao Senhor essa criança e para pedir de Deus graça, para poder ensinar essa criança a viver e a viver com Jesus. Esse é o propósito dessa oração, não é? Vamos orar, estende a tua mão para cá para a gente orar pela Luísa. Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, junto com essa família que aqui está, pelo presente, pela dádiva, pelo milagre da vida, que outra vez, Senhor, vem para essa família. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor demonstrou o teu amor, a tua misericórdia, o Senhor colocou a tua mão de poder em momentos de ansiedade. E se essa família está aqui hoje celebrando, é porque a graça do Senhor já esteve nessa casa. E agora, Pai, nós queremos te pedir, toma essa criança nas tuas mãos, envolve-a no teu amor, coloca a tua mão de graça e de bênção sobre ela, e faz, Senhor, de toda essa casa o alvo, Senhor, do derramar do teu Espírito, de tal maneira que esta família possa ser, Senhor, aquele instrumento do Senhor, para ensinar essa criança no caminho que deve andar, para revelar o amor de Deus e para demonstrar a tua graça, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor esteja com eles e faça dessa casa
lugar da morada do teu amor. E que essa criança desde agora possa ter aquele dia marcado no teu livro, Senhor, o dia em que ela vai receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É em nome de Cristo que eu oro. Amém. E vai ser cantora lírica, não é? Olha só, não é isso mesmo? Pode sentar, queridos, né? Que Deus abençoe vocês. Ah, é sua, é. Que bom. Eu não encontrei um outro nome igual a esse, um nome que inspira devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai te encontrar. Esse nome vai te envolver sem você perceber. Esse nome já te escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo reluz e o centro da glória é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome,
Esse momento especial no culto, momento de oração, onde estaremos orando por nós, orando pelos nossos pedidos, orando por aquilo que está no nosso coração, orando por missões. Hoje devemos estar orando pelas mulheres que estão no congresso, os atletas que estão no retiro. O pastor Anselmo está com os atletas de Cristo no retiro. Vamos estar orando por eles. Vamos estar orando também, queridos, por o nosso trabalho missionário. Hoje nós somos mais de 20 congregações, e todas elas têm missionários, têm pastores. Nós precisamos estar orando por eles. Nós precisamos estar orando pelo nosso circo, o Circo da Vida, que estará iniciando as atividades na igreja de Afonso Pena, São José dos Pinhais. É motivo de oração, motivo também de todos nós estarmos participando, sendo voluntários para estar trabalhando e apoiando aquele trabalho. Vamos estar orando por alguma coisa, um milagre de Deus. Nós estamos agora no mês de junho iniciando 2 programas de rádio, o Dia a Dia com Deus, na cidade de Pranchita e Realeza. Vamos estar orando para que Deus alcance as pessoas dessa cidade com a palavra de Deus. Vamos estar orando também, queridos, por 2 meninas gêmeas. Elas nasceram prematuras e estão na UTI. O nome delas é Micaela e Natália. Eu sei que há tantos outros pedidos, eu sei que algo que está no seu coração, quem sabe algo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, mas eu creio num Deus de milagre, um Deus que pode atender o seu pedido. Por isso que a palavra de Deus diz, através do profeta: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, firmado nesse texto da palavra de Deus, e que vamos estar orando nesse momento. E como nós fazemos aqui na igreja, se for possível, você pode se colocar de joelhos e nós estaremos orando. E não é apenas o pastor aqui está orando, você também deve participar da oração. Você deve estar orando, clamando a Deus, porque agora é o momento do milagre de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da igreja e na vida da nossa família. Vamos orar, queridos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui nesse culto, Pai. Te agradecemos porque o nosso coração está alegre pela presença do Senhor. E o Senhor está aqui presente porque nós estamos aqui no nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos porque nós estamos aqui, Pai querido, diante do Senhor, no altar do Senhor. Momento de entrega, momento de renúncia, momento de sacrifício, momento de confiança, momento de fé, Pai. O Senhor conhece, Pai querido, todas as nossas necessidades. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos na nossa casa, na nossa família, Pai, na nossa cidade, Pai. O Senhor sabe as lutas que os teus filhos estão enfrentando, Pai. Muitas vezes, marido rebelde, muitas vezes filhos envolvidos com drogas, Pai. Muitas vezes, situação financeira difícil, Pai. Momentos, Pai querido, de frieza espiritual, mas é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos clamando, Pai. Toque, Senhor, em cada vida aqui presente, Pai. Faça, Senhor, da nossa vida um milagre que glorifique o nome do Senhor, Pai. Faça algo de especial, que nós possamos cada dia testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, realizado nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida da nossa cidade, da nossa nação, Pai querido. Há tantas famílias que estão aqui, que há pessoas, membros das famílias que não são convertidos. Salve, Pai. Que o Teu Santo Espírito convença os nossos familiares que não têm Jesus da necessidade de se render aos pés do Senhor Jesus, Pai querido. Mas há tantos outros que estão aqui, que estão enfrentando doenças e enfermidades
que o Senhor é o Deus de milagre, o Deus que cura. Cura, Senhor, neste momento, Pai querido. Alcance, Senhor, aqueles que estão aqui, mas aqueles que não estão, os nossos familiares que estão nas casas, nos hospitais, sejam alcançados pelo Senhor, Pai. Oh, Pai. Mas aquelas lutas, Pai querido, dentro de casa, aqueles conflitos, restaure, Senhor. Restaure os casamentos, restaure a paz na família, Pai. Pai, que cada casa aqui representada seja um pedacinho do céu e que cada família seja reconhecida como família bendita do Senhor, Pai querido. Essas duas meninas, Pai. Toque, Senhor. Toque nos pais, Pai querido. Seja preparando um retorno, Pai querido, das nossas irmãs, as mulheres que estão em retiro, Pai querido. Os atletas, Pai querido, traga-os em segurança e que esse final de retiro e de congresso, Pai querido, seja um momento de manifestação da glória do Senhor, Pai querido. Mas continue, Pai, fazendo algo de especial nas nossas vidas durante esse culto. Prepare o nosso coração para que ele seja aquela boa terra onde a palavra do Senhor vem cair como aquela semente que vai produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Frutos de arrependimentos, frutos de salvação. Pai, nós te agradecemos. E que todos que estão aqui nesta manhã seja tocado pelo teu Santo Espírito. Conceda a eles, Pai, o desejo que há no coração deles. Que os sonhos, os propósitos sejam os teus para o coração de cada um de nós que estamos aqui. Nós nos colocamos nas tuas mãos e te agradecemos. E confiando na tua palavra, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Firmado nesta palavra, que nós te agradecemos e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Mas saiu fraquinho esse Canta Minha Alma, não saiu? Você está com frio assim, é? É frio ou é sono? É misturado os dois, né? É frio com sono, né? Eu acho que é a falta das mulheres que estão aqui, viu? Ah, não é? Tem 470 mulheres lá, estão fazendo falta aqui, né? Vamos fazer de novo esse refrão aqui? Vamos, coloca o coração nisso, vamos lá. Canta minha alma, agora sim. Canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Queridos, queria dar uma boa notícia para você. A gente está começando um ministério novo, uma outra atividade especial da igreja. A gente trabalha com pessoas que precisam de libertação de drogas na casa de recuperação, e também nos presídios. Pessoas têm se convertido através do ministério, pregando a palavra lá dentro dos presídios. E quando essas pessoas saem desses lugares, enfrentam uma série de batalhas, né? E aí muitos deles
para recomeçar a vida fica difícil, e alguns vão morar em algumas pensões, outros voltam para os bairros onde moravam, e aí começa uma série de problemas e tentações, né? Um rapaz que a gente tem visto Deus agir muito na vida dele, transformando mesmo. Ele chega cada dia aqui, pede oração e diz: pastor, eu estou morando numa pensão que embaixo é um ponto de venda de crack. E ele diz assim: eu não posso ter dinheiro. Ele pega o dinheiro que ele recebe, traz aqui, deixa com uma irmã da igreja que controla, vai pagar isso, vai pagar aquilo, porque é uma tentação eu passar em frente ali da venda do crack que fica embaixo da minha casa, né? E aí a gente começou a orar para a gente ter uma casa, alugar uma casa que pudesse ser uma casa do segundo estágio, do pós, da saída da casa de recuperação, da saída do presídio, e podemos abrigar ali as pessoas. E essa semana a gente começou o processo para alugar uma casa, a gente já achou uma casa, os documentos estão correndo para a igreja alugar essa casa, e eu tenho certeza que Deus vai nos permitir isso, né? Agora eu preciso da sua ajuda, eu preciso mobiliar a casa, eu preciso de beliches. Nós queremos que numa casa dessa morem no máximo 10 pessoas, não mais do que isso, então são 3 quartos, né? E a gente está pensando em colocar ali 2 beliches em cada quarto. Vamos ter um obreiro que vai morar na casa, vai cuidar da disciplina da casa. Nós precisamos de geladeira, fogão, sofá, enfim, eu preciso mobiliar uma casa, né? Com coisa que não precisa ser nova, mas tem que ser boa, né? Não pode ser quebrada, caindo aos pedaços, tem que ficar bonitinha essa casa, né? Então eu queria pedir para você orar, para você ver se você pode doar alguma coisa que possa ser útil para essa casa, né? Ou se você não pode, se você não tem, se você pode comprar alguma coisa e doar para a gente, para essa casa, porque eu tenho certeza que você vai, através desse ministério, vai abençoar ainda mais pessoas que estão num processo final de libertação, mas que precisam ainda desse apoio. E a ideia é que eles morem nessa casa por 6 meses, as pessoas morem nessa casa por 6 meses, ali descubram parceiros, pessoas com quem eles têm uma boa convivência, e depois possam alugar a casinha deles, tá? Sair de lá 4 pessoas com sua casinha alugada, vão trabalhar, vão pagar suas contas. A ideia é que eles também paguem as contas dessa casa, trabalhando, paguem a conta da casa, para poder já ir aprendendo a fazer esse processo de transição. Posso contar com a sua oração por isso? Quem vai orar por isso? Levanta a mão, quero ver. Amém, tá? Então ora por isso, que as coisas vão acontecendo. A gente começa a orar e Deus faz os milagres. Mas eu estou feliz, estou muito feliz mesmo, porque essa era uma necessidade. E eu queria convidar você hoje a participar dos vários ministérios desta igreja, através do seu dízimo e da sua oferta alçada. Sempre lembrando para você que esse é um momento de culto e de adoração a Deus. Não é um negócio, não é um constrangimento, não é um momento de tentar extorquir ninguém, porque a gente entende que a palavra de Deus nos ensina que a gente faz aquilo que a gente acredita, e a gente faz para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e tem que ser com amor e com alegria. Se não for com amor e com alegria, não tem sentido na nossa vida. Mas se você quer participar dessa obra, com o seu dízimo, com a sua oferta alçada, como um ato de culto e adoração a Deus, então eu convido a participar conosco agora, adorando ao Senhor. As bênçãos
ao Senhor, queria orar junto com você, agradecendo a Deus por esse tempo também de dedicação, esse tempo em que cada um de nós entendemos o que é o nosso compromisso com Deus, e assim o fazemos. Então fecha os teus olhos e oremos juntos. Pai querido, muito obrigado, porque sempre louvamos ao teu nome, pela fidelidade tão preciosa do Senhor. Obrigado porque na nossa dinâmica de vida, naquilo que só o Senhor sabe que nós precisamos todos os dias, o Senhor não nos deixa faltar, Pai. A tua palavra nos diz que o Senhor nunca viu um justo mendigar um pão. A tua palavra nos diz que eu nunca vi um justo mendigar um pão. Muitas vezes desejamos além daquilo que necessitamos, mas daquilo que precisamos todos os dias. Se colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, com certeza nós nunca sentiremos falta, porque o Senhor é o Deus que supre a todo tempo. Por isso louvamos ao Senhor pela fidelidade do Senhor com a nossa igreja, através de cada membro, através de cada dizimista, de cada aquele que tem dedicado as suas ofertas, não olhando apenas o dinheiro, o valor, ou uma obra, ou um projeto, mas olhando como é parte daquilo que é a construção do reino do Senhor aqui nesta terra. Obrigado porque é assim que o Senhor olha a cada coração. E obrigado porque nós podemos chegar a Ti com a nossa adoração, com a nossa oração e louvor, como temos feito aqui. Louvando a Ti principalmente, por aquilo que foi o sacrifício da Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. E é isso que nos move a cada dia, Pai, a nos levantarmos e olharmos. E vemos que vale a pena cada dia caminhando contigo. Vale a pena confiarmos em Ti, Senhor, fielmente com o nosso coração, desejoso de experimentarmos a direção do Senhor em nosso ser. Por isso te agradecemos, Pai, e por isso louvamos o Teu nome, Senhor. Por isso louvamos o Teu nome aqui, nesta manhã. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
poder assentar, querido. Paulinho, você está com uma voz linda hoje, rapaz. Né? Dá para fazer um solo daqui a pouco aqui, olha só. Queria só dar algumas boas notícias para você. Primeiro, nós a semana passada falamos do João Vitor, aquele menino que está indo lá para Natal, e ele precisava, nesse período que as coisas dele estavam indo para lá, ficar num hotel, num lugar assim. Eu quero dizer que tudo foi arrumado, graças a Deus, né? A instituição Betânia, Pousada Betânia, não é? Ofereceu em parceria com a nossa igreja toda a hospedagem. Então, grande parte do custo foi pago pela própria instituição e a outra parte paga pela nossa igreja, e está tudo resolvido, e graças a Deus as coisas estão caminhando. Deus é bom, né? Como Deus é bom, Ele faz coisas tremendas. Você quer saber de outra coisa boa? Agora, nesse minuto, eu já ganhei um beliche e um sofá. 5 minutos aqui para a nossa casa lá, não é? Deus é bom, Deus é bom. E é benção porque Ele usa essa gente toda que está aqui, e a gente vai orando. A gente nem orou, né, ainda, né? Olha só, imagina quando orar então, como é que vai ser. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 18, a partir do verso 18 até o verso 28. A gente tem estudado o livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 18, e nós vamos meditar agora nos versículos 18 até o verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo e depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria acompanhado de Priscila e Áquila. E antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, e pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. E então, embarcando, partiu de Éfeso, e ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la, e depois desceu para Antioquia. E depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. E enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto, eloquente e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho do Senhor. E querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado pela Tua presença entre nós, porque é a Tua presença que faz diferença de um ajuntamento para um culto verdadeiro, porque é em espírito e em verdade que nós temos comunhão contigo, e através do nosso espírito conectado ao Teu Espírito, nós podemos sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz. E nesta hora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, aplicando a mensagem das Escrituras ao nosso coração. Que esse seja um momento Teu de ministração nas nossas vidas. Nós queremos conhecer, nós queremos experimentar a graça do Senhor nesta manhã. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Depois da implantação da igreja em Corinto e depois de milagres que Deus fez, milagres que eram surpreendentes aos olhos do apóstolo Paulo, porque toda vez que ele era levado
à justiça, havia algum tipo de retaliação, ou física, ou moral, ou prisão, ou perseguição, ou espancamento. E quando terminamos no verso 17 desse capítulo, nós vimos o milagre de Deus. Milagre de que o próprio juiz, o próprio governador da região disse: olha, eu não vou me meter nesse assunto, vocês que decidam isso gera uma revolução. E de repente judeu começa a brigar com judeu e eles só ficam olhando, o que está acontecendo? Né? Porque Deus estava cumprindo a sua promessa naquela profecia, naquela visão que disse para Paulo: fala e não te cales, tenho muito povo nessa cidade, né? E ninguém vai tocar em você. Fruto disso, Paulo então faz um voto, conforme os judeus, de gratidão a Deus. E esse voto era um voto chamado de nazireado, ou seja, ele ia deixar o seu cabelo crescer por um tempo determinado. Durante esse tempo determinado, ele não ingeria qualquer coisa que tivesse uva, nem a uva como fruta, nem o suco da uva, nem o vinho, nada disso. E esse era um voto voluntário de louvor e gratidão a Deus. E quando você terminava esse período, né, desse voto de gratidão, então você rapava todo o cabelo que você deixou crescer, você não aparava, você ficava careca. E então a Bíblia diz que Paulo ficou tão feliz com tanta coisa que tinha acontecido, que ele quis expressar o seu louvor fazendo esse voto. E é isso que está dizendo a Bíblia. Mas depois de 18 meses, lá naquela cidade, e o trabalho crescendo, e as coisas acontecendo, ele ouve a voz de Deus, e ele entende que era tempo de deixar a cidade de Corinto. E Paulo vai então seguindo em direção à sua igreja mãe. E eu queria que você pudesse ver, não sei se dá para colocar no telão, a viagem dele aqui, acho que dá para ver, né? Se puser no retorno aqui para mim, eu posso olhar. Ele estava aqui em Corinto, tá ruim de ver, né? Estava aqui nesse ponto 11, se você tiver um binóculo para ver o ponto 11, né? Porque aqui, ele está aqui embaixo do mapa, aí, o ponto 11, tá? E ele queria chegar lá em Antioquia, que está lá na pontinha de cima do mapa. Põe o cursor lá em cima, para eles verem lá, Antioquia, lá em cima, nem o cursor eu vejo, está lá em cima, tá? Muito bem. Aí, naquele tempo, não tinha muito jeito de fazer uma viagem, você pegar uma passagem, comprar e tal, porque os navios eram navios mercantes, e você comprava uma passagem dentro do navio mercante. Você tinha que ver a rota que existia. E ele achou um navio que estava saindo, então, ali de Corinto, naquele ponto mais extremo, baixo do mapa, até Éfeso. Mostra onde está Éfeso ali. Só que coloca sobre o mar perto de Éfeso, senão a gente não enxerga o amarelo no amarelo. É isso aí, ele vai fazer essa rota. E de lá ele ia tentar pegar um outro navio para chegar no destino dele. E Lucas então faz uma narrativa do que está acontecendo nesse período. E nessa narrativa, que é o nosso texto que está aqui, nós vamos encontrar algumas lições de prática de vida no Espírito de Deus. Como é que funciona a nossa vida quando a gente está conectado no Espírito Santo de Deus? Como é que funcionam as nossas decisões quando a gente está conectado com o Senhor? E Jesus é o Senhor da nossa vida. E eu queria nesse encontro nosso destacar algumas práticas de vida de quem vive debaixo da graça e que ouve a voz do Espírito. A primeira prática de vida que eu queria colocar encontra-se nos versos 18 a 21, onde a Bíblia diz assim: Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo e depois despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila, e antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia devido a um voto que havia feito, e chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus,
pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. E então, embarcando, partiu de Éfeso. A primeira lição prática da vida no Espírito é que desde quando nos colocamos nas mãos do nosso Senhor, a geografia da nossa vida não nos pertence mais. É Deus que vai determinar na nossa vida agora onde é o nosso lugar na terra, porque ali será o nosso lugar no reino de Deus. Era interessante, se a gente pensar humanamente falando, Paulo tinha ficado 18 meses em Corinto, não é muito tempo, 1 ano e meio. O trabalho na cidade de Corinto estava crescendo. Os milagres de Deus impediram que a perseguição fosse concretizada, havia paz. Tudo estava indo muito bem. E talvez eu e você estivéssemos nos perguntando: então por que deixar a igreja e a obra que está indo bem? Afinal de contas, time que está ganhando não se mexe. Não é isso que a gente diz? Tá bom, por que vai mexer nisso? Mas quando nós nos entregamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nós entendemos que só podemos ganhar se estivermos dispostos a obedecer ao Senhor em todos os sentidos e buscar a sua vontade em todas as coisas, inclusive na geografia das nossas vidas. Pois o melhor lugar para estarmos é o lugar da vontade de Deus. É interessante isso, né? Porque é tão difícil a gente mudar de cidade. Você já mudou de cidade? Quem já mudou de cidade aqui? Levanta a mão. Várias pessoas já mudaram de cidade. É difícil, não é? É complicadíssimo. Porque cada cidade tem um jeitão próprio. E o povo da cidade tem o seu próprio jeitão. E não funciona muito bem aquilo que a gente imagina que funcionava lá na nossa cidade, não funciona aqui. E lá, se você for daqui para um outro lugar, também não funciona. E é tão complicado isso, né? E você já pensou nisso? Que Deus tem todo o direito de chegar para o Irajá e dizer: Irajá, fica de pé aí. Tu vai mudar agora para Natal. Vai passar calor lá, vai com a sua filhinha, com as crianças. Mas Ele tem todo o direito de fazer isso, se Ele quiser. E Ele não faz isso só com pastores, missionários, Ele faz isso com todo servo de Deus. E é interessante esse processo, que Deus vai ensinar de uma maneira prática nesses versículos, como Ele está no controle da nossa geografia. Nós vimos no sermão anterior que Deus tinha um propósito na mudança de Áquila e Priscila de Roma para Corinto. Ele queria que Áquila e Priscila estivessem lá em Corinto para ser a família de Paulo num momento de necessidade de Paulo. E eu tenho a impressão que naquele primeiro momento, aqueles irmãos, Áquila e Priscila, não tinham discernimento que para se viver no Espírito era preciso entregar a Deus a sua geografia. E por isso, o sinal que o Senhor teve que usar para Áquila e Priscila foi expulsá-los de Roma por um decreto do imperador. E eu fico pensando, por quê? O Senhor tinha um plano, mas aqueles irmãos naquele primeiro momento não entendiam o plano, e muito provavelmente, a semelhança de eu e você, eles estavam ocupados demais para dizerem: Deus, eu estou disponível. Então, por um decreto, do dia para a noite, eles tiveram de deixar tudo para trás e para ir para o propósito de Deus, para o lugar do propósito de Deus. Eu tenho aprendido na minha vida que quando a gente não ouve a voz do Espírito,
e não entrega a geografia da nossa vida nas mãos de Deus, Deus continua sendo soberano. E se for preciso, você vai perder o emprego, vão roubar teu carro, vão levar as coisas que estão na tua casa, e tudo que você se sente seguro e preso a essas coisas, Deus vai dizer: querido, quem sustenta a tua vida sou eu. Você não entendeu ainda? Ele vai tirando, até que chega uma hora que você diz: e aí, Senhor, como é que vai ser? Ele diz assim: está disposto a ir para onde eu vou te mandar? E aí então Áquila e Priscila, por um decreto do imperador, ou iam, ou deixavam a empresa lá em Roma, ou iam para a cadeia. Eles foram embora, largaram tudo. E quando chegaram em Corinto, entenderam que Deus tinha um plano para a vida deles, e recomeçaram a empresa, e adotaram Paulo, e agora eles entenderam que eles não eram mais apenas trabalhadores para viver, que eles estavam ganhando dinheiro para fazer as coisas que eles tinham sonhado, porque na verdade eles já tinham tido o que tinham sonhado e perderam tudo, e descobriu que esses sonhos não valem tanta coisa, mas que agora eles eram trabalhadores do reino de Deus, que eles trabalhavam para a glória do Senhor, e que o trabalho deles era parte do propósito e da missão de Deus naquele tempo e naquela época, naquele contexto, porque eles eram servos do Senhor. Deus tinha uma missão para Áquila e Priscila, mas eles não conseguiam enxergar que Deus tinha uma missão, porque talvez eles estivessem estabilizados demais para se disporem a ir. Por isso o Senhor teve que chacoalhar suas estruturas, para que pudessem se sentir livres para ir ao lugar da geografia de Deus. O que eu quero dizer com isso, queridos? A sua geografia não lhe pertence mais, é de Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida, e se for preciso, Ele vai desmontar a sua estrutura para fazer você entender que Ele tem uma missão para você. E uma das coisas que eu queria tentar fazer você entender é que você é o que é para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Você é o que é para a glória de Deus. O que significa isso? Você estudou o que estudou para a glória de Deus. Você trabalha onde trabalha para a glória de Deus. Você tem o que tem para a glória de Deus. E quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais fácil, mais simples, porque eu não tenho que construir a minha vida à luz das expectativas de A, de B ou de C, mas eu tenho que dizer: Senhor, qual é o teu propósito e a tua vontade para mim? E aí eu vou usar a minha profissão, eu vou usar os títulos que eu tenha recebido, eu vou usar as ferramentas e os dons que Deus me deu, e vou estar alegre, feliz no lugar que Deus me colocou. Eu me lembro que quando o Michael, que nos ajudava aqui na igreja, no coro Abediter, ele recebeu o convite, não é, da igreja do Cajuru para ser ministro de música lá, quase teve uma revolução. Alguns irmãos foram lá conversar comigo: como o senhor vai perder o Michael? Você tem que mantê-lo aqui, faz uma proposta melhor, faz alguma coisa. Eu falei assim: vocês não estão entendendo como é que funciona o reino. Isso funciona lá. Aqui não, aqui eu estou perguntando: Senhor, qual é o meu lugar no reino? E quando alguém chega para um pastor, para mim, ou para qualquer um da equipe, e diz assim: eu tenho convicção de Deus, eu estou orando e Deus falou comigo, que a vontade dEle na minha vida é isso, eu não abro mais a minha boca. Eu sou bobo? Eu vou brigar com Deus? Isso é problema do chefe, o chefe mandou, eu estou quieto. Porque é Ele que tem o direito de nos posicionar no reino de Deus. Se eu estou aqui como pastor hoje, eu nunca imaginei estar em Curitiba, é porque um dia
Deus falou com a gente, falou com essa igreja, de tal maneira que eu vim para cá. E eu vou ficar aqui até o dia em que Deus disser: filho, está na hora de ir embora. E não vai ser qualquer outra coisa que vai mudar isso, porque se eu tentar mudar isso, vai ser a pior coisa na minha vida, porque eu vou estar em desobediência à vontade de Deus. Mas isso não funciona só com o pastor, funciona com você, querido, funciona comigo, porque o meu lugar no reino de Deus é determinação do Todo-Poderoso, e tolo sou eu se não entender isso. Eu fico pensando como seria abençoador se a igreja, se todos nós entendêssemos isso. Eu sou um profissional para a glória de Deus, eu sou um aposentado para a glória de Deus, eu sou um vocacionado para a glória de Deus, eu sou um professor para a glória de Deus, eu sou um músico. Que diferença! E quanto menos sofrimento, porque às vezes a gente vai chegar lá onde Deus quer, mas Deus vai empurrar: vai, filho, vai. Agora, se a gente vai ouvindo a voz de Deus, que coisa tremenda. É interessante que, enquanto isso estava acontecendo na vida de Áquila e Priscila, Paulo já estava num outro estágio. Ele já sabia que a sua geografia era de Deus. E por isso, quando o Senhor lhe falou que ele precisava voltar a Antioquia, mesmo estando vivendo um grande momento do seu ministério, ele foi. E o alvo dele era Antioquia, porque Deus tinha mandado. E quando ele chegou em Éfeso, e o trabalho começou a florescer em Éfeso, e os irmãos de Éfeso disseram: Paulo, é pouco tempo, você precisa continuar aqui porque a palavra está fluindo. Ele disse: Deus me mandou para Antioquia, eu vou para Antioquia, e se for da vontade de Deus, eu voltarei. Tiago fala disso, né? Tiago diz assim: olha que coisa estúpida os homens fazem. Eles pegam a sua agenda, eu estou colocando na linguagem de amanhã já, né? A Bíblia, né? Eles pegam a sua agenda e dizem: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, às tantas horas eu tenho esse compromisso, às tantas outras tenho aquele compromisso, enquanto eles deveriam dizer: se for da vontade de Deus, eu farei isso, farei aquilo outro. Por quê? Porque você não é dono do seu nariz, querido. Desde o dia em que você recebeu Jesus como Senhor, Ele é o Senhor da tua vida. Paulo entendeu isso. E mais, Paulo ajudou Áquila e Priscila a passarem por um estágio adiante nessa geografia de Deus. Porque Paulo foi o líder maduro e espiritual que, conversando com Áquila e Priscila, disse para eles: olha, vamos juntos nessa viagem missionária? Eu vou para Antioquia, você vai comigo? E eles disseram: tá bom, Paulo, eu já entendi que é a geografia de Deus, e se Deus está falando com o teu coração e está tocando no meu, eu vou. Quando eles chegam em Éfeso, o trabalho começa a crescer. Paulo falou: agora eu entendi por que vocês vieram comigo. Eu vou para Antioquia e vocês vão tocar o trabalho em Éfeso. E eu imagino lá que ele precisa dizer: Paulo, olha, Paulo, eu queria ir com você, Paulo. Esse negócio de tocar o trabalho aqui em Éfeso não é para mim. Eu só quero andar junto do apóstolo. E Paulo diz: não, querido, esse povo precisa de gente mais madura do que eles, e vocês são mais maduros. Fica aqui e eu vou seguir a viagem. E Deus outra vez vai mostrar a sua geografia a Áquila e Priscila, e Ele vai usar um líder maduro como instrumento disso. A minha pergunta para você é simples: você tem levado a sério o fato de Deus ser o dono da sua geografia? O que significa levar isso a sério? Você tem perguntado para Deus: esse é o lugar que o Senhor me quer, no teu reino? Como eu posso ser uma bênção com a minha profissão? Você está aberto no teu coração para Deus fazer uma mudança na tua vida? Dizer para você: olha, eu preciso de você, meu filho, nesse lugar.
e quem sabe fazer alguma coisa diferente para a minha glória. Nós estamos ajudando agora, vamos começar uma nova congregação no interior do Rio Grande do Sul, né? E olha que coisa tremenda Deus está fazendo. Uma família cujo marido é um militar, o governo brasileiro, através do exército, disse: sai dessa cidade e vai para outra. E o interessante é que a gente nem fala nada, a gente diz sim, Senhor, e vai embora, não é? Mas lembra, Deus é o dono da nossa geografia. E eu tenho certeza que foi Deus que usou o comandante para dizer: vai para lá, para o interior do Rio Grande do Sul. Eles chegaram lá, e eles eram líderes de célula por aqui, e eles chegaram lá e continuaram fazendo o que sempre fizeram, uma célula. E aí nos escreveram: pastor, nós temos 25 convertidos na nossa casa, eu não sei mais o que fazer, dá para você adotar como congregação? E aí, eu que não sou bobo, porque eu sei que essas coisas são de Deus, a geografia é de Deus, nós olhamos um para o outro, o pastor Antônio e eu dissemos: vamos lá, porque a geografia no reino de Deus é dele. Agora, Deus vai usar a igreja, Deus vai usar líderes, mas Deus vai usar a tua vida, se você conseguir entender que Deus está no controle da sua geografia. E a sua geografia pode ser circunstancial, de um bairro para outro, de uma mesma cidade, de uma empresa para outra, de uma profissão para outra, como pode ser tremendamente diferente de uma cidade para outra, de um país para outro, onde Deus tenha os seus propósitos. Uma segunda lição de vida prática aqui no Espírito vai aparecer nos versículos 24 a 28. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, e ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. E logo começou a falar corajosamente na sinagoga. E quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. E querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. A segunda lição que esse texto nos apresenta é a do valor do discipulado. E entra em cena agora na Bíblia um dos grandes líderes cristãos do primeiro século, chamado Apolo. Ele vai aparecer em Atos, vai aparecer lá no texto de Coríntios e assim por diante. E nesse momento, ele era apenas um líder em treinamento. Ele tinha recebido lá em Alexandria, a sua cidade, informações a respeito de João Batista e da sua pregação, e sobre a necessidade do arrependimento nas nossas vidas. E ele sabia também que Jesus era o Messias prometido, mas não sabia ainda sobre o poder da morte, o poder do sangue de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus, nem da promessa do Espírito Santo que seria derramada sobre toda a carne, e nem sobre o poder de Deus atuando em nós através do nome poderoso de Jesus. Ele podia entender muitas das profecias do Antigo Testamento, porque ele era um estudioso do Velho Testamento, e à luz das pregações de João Batista, ele começava a falar a respeito do Messias. No entanto, ele não conhecia toda a verdade, e a sua pregação por isso era incompleta, mas não lhe faltava paixão pelo Messias. E outra vez, Áquila e Priscila, por estarem no lugar da vontade de Deus, puderam ser úteis para o reino de Deus. E aí eles ouviram Apolo falando lá na sinagoga. Um olhou para o outro e disse: oh, aleluia, Deus é bom.
Olha que Deus tremendo. Paulo foi embora, a gente estava discutindo como é que a gente vai pregar, porque o nosso dom é dom de ensino, nós não somos pregadores. O que a gente vai fazer? E Deus está mandando esse homem para a gente trabalhar com ele. Aí Priscila olhou para o marido Áquila e disse assim: convida ele para jantar lá em casa, está combinado. Termina a reunião da sinagoga, eles dizem: Apolo, meu irmão, você não quer jantar na nossa casa? E Apolo diz: claro, com prazer. E aí eles chegam em casa e começam a ensinar a Bíblia, ensinam a respeito de Jesus, aquilo que ele não sabia, que eles tinham aprendido lá em Roma, que tinham se fortalecido com Paulo naqueles 1 ano e meio na casa deles, ali convivendo com aquele homem. E aí eles começam a mentorear, a discipular Apolo. Que coisa tremenda é essa dinâmica de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos de mentores. Eu preciso ser mentoreado, você precisa ser mentoreado. Nós precisamos desse contato pessoal para crescer espiritualmente. Nós precisamos de homens e mulheres que invistam nas nossas vidas, que vendo a nossa paixão, assumam a missão de nos ajudar a crescer no conhecimento e no poder de Deus. E foi isso que Áquila e Priscila fizeram. Eu não tenho dúvida que uma das razões por que Áquila e Priscila mudou para a cidade de Éfeso é porque Apolo precisava ser discipulado e Deus tinha um plano na vida de Apolo. E sabe, nessa estrutura toda eu começo a entender por que Deus está trabalhando essa geografia, porque Ele tem planos com pessoas e Ele quer investir e abençoar pessoas. Que coisa tremenda! Eu quero dizer para você de uma coisa que está acontecendo hoje aqui na nossa igreja. De janeiro desse ano até maio desse ano, já receberam Jesus como Senhor e Salvador nos cultos aqui de domingo, tá? Eu não estou falando de todo mundo que atende um apelo. Eu estou falando daqueles que, atendendo o apelo, disseram: eu vim aqui receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É uma parcela daqueles que atendem um apelo. Já receberam Jesus como Senhor e Salvador 506 pessoas, de janeiro a maio, meados de maio. Dessas 506 pessoas, graças a Deus, 84 já estão numa célula, alguém está mentoreando. Dessas, mais 69 estão fazendo um discipulado individual, alguém adotou e está fazendo o que Áquila e Priscila fizeram com Apolo. Destas, mais 79 estão nas classes de ensino da igreja. Mas sabe o que é triste? 274 estão esperando por você. Tem 274 pessoas que já receberam Jesus e que não tem um mentor. E se eu conheço a dinâmica de Deus, Deus já escolheu o mentor dessa pessoa. Sabe o que está acontecendo? É que você está com o teu coração duro para ouvir a voz de Deus. Agora eu não fico preocupado, eu só oro. Porque eu conheço Deus. Eu falo assim: Senhor, tira o sono dessa pessoa. Senhor, mexe na vida, que aí vai sair correndo para fazer a vontade de Deus. Não é assim? A gente não tem que falar nada, eu oro. Mas lembra, gente, tem 274 pessoas que Deus já começou uma obra eterna de salvação, e Ele está dizendo: eu quero mexer na tua vida para ser um mentor, para abençoar a vida de alguém. Mas você vai dizer, talvez como Áquila e Priscila estavam dizendo: mas eu não sou que nem Paulo. Não, graças a Deus que você não é que nem Paulo. Você é você, e do jeito que você é, Deus quer usar a tua vida, porque você é o que é para o quê?
para a glória de Deus. A menos que você não queira ser para a glória de Deus. Eu não estou falando da Índia, não estou falando do Japão, eu não estou falando do outro lado do mundo, eu estou falando daqui. Ó. Quem sabe uma dessas 274 seja alguém com quem você orou, porque na geografia de Deus você estava aqui na hora certa, Ele te fez levantar por um impulso do Espírito, você veio aqui, orou com essa pessoa, deu um abraço e foi embora. E Deus está dizendo: acorda, ei, não terminou o trabalho. Como nós precisamos, nós, povo de Deus, nós, reino de Deus, como nós precisamos de casas que se abram para ministrar a vida na vida das pessoas. E eu fico pensando que coisa tremenda é o privilégio que Deus nos dá de forjar um Paulo, um Apolo dentro da nossa casa. Você já parou para pensar nisso? Agora, a coisa mais tremenda nesse pensamento é quando eu imagino que talvez eu possa ser responsável pelo inimigo arrebatar a semente do coração de alguém, simplesmente porque nós não nos dispomos a ministrar nas suas vidas no momento certo. A parábola que Jesus contou, ele diz que a semente cai, e se ela ficar ali, o inimigo vem, e arrebata. Sabe o que eu queria desafiar você? Primeiro, abra o seu coração para ser o que você é para a glória de Deus. Depois, abra a sua casa e invista a sua vida na vida de outras pessoas. Tua casa vai ficar cheia. Porque, meus queridos, o prêmio no reino de Deus por um bom trabalho é mais trabalho. E se a tua casa estiver cheia, é porque você está fazendo um bom trabalho. Agora, se for o trabalho mais ou menos, vai ficar vazia. Ou se for de má vontade, vai ser vazia. Por quê? Porque você não... Porque quando você pega os seus talentos e investe no reino, Deus derrama graça. E quando Deus derrama graça, vem milagre. E as coisas do Espírito são graça e milagre o tempo todo. E a gente tem que entender isso. Todos nós podemos ministrar na vida de alguém. Sabe por quê? Porque sempre vai haver alguém mais necessitado do que você, menos experiente do que você nos caminhos do Senhor. Alguém para quem você pode ser uma bênção. Agora, eu quero dizer para você uma coisa. Você e eu vamos ter que prestar contas ao Pai dessas vidas. E quando eu penso nisto, eu não consigo desviar a minha mente da conversa de Deus com Caim. Lembra lá em Gênesis, Caim que matou o irmão dele, Abel? Olha a conversa de Deus com ele. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E olha a resposta de Caim. Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute da terra, o sangue do seu irmão está clamando. Eu tenho uma triste notícia para você, ou uma abençoada notícia. Você é responsável pelo seu irmão. Eu tenho que confessar um pecado. Eu sou o filho mais velho na minha casa. E aí a gente saía, os 4 irmãos. Aí meu pai olhava para mim, que eu era o mais velho, e dizia assim: cuida dos seus irmãos. E eu ficava com uma raiva. Por que eu tenho que cuidar dos meus irmãos? E um dia,
A gente estava num culto. E eu estava lá no departamento infantil. E eu e o meu irmãozinho menor brigamos. E eu queria fazer lá um jogo e ele não estava me atrapalhando, né? E aí ele começou a pedir uma coisa para mim que ele queria, não sei o que ele queria, beber água, não sei o que. E eu falei, fica quieto, eu estou terminando o jogo e tal. E ele ficou bravo. E ele então saiu correndo pelo corredor da igreja e atravessou o templo gritando, Paiê, 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 no meio do culto. Paiê, tal. Meu pai ficou vermelho, roxo, amarelo, minha mãe também, no meio do culto, né? E aí ele chegou, olha, eu queria beber água. E o Júnior, ele me chamava de Júnior, e o Júnior não me deu água. Papai botou ele sentado assim e tal. Entrou no carro depois da saída do culto, né? E papai não olhava nada. Eu lembro que eu saí correndo atrás do meu irmão para pegar o meu irmão antes de ele entrar. Mas quando ele saiu atravessando o corredor da igreja, eu fiquei lá atrás. Falei, ixi, é hoje. Aí papai colocou, na época, os três, éramos em três na época, em cima da cômoda do quarto dele, tudo sentadinho, um do lado do outro. Começou a perguntar, e aí? O que aconteceu? Papa. Daí ele tirou a cinta e disse assim, você vai apanhar porque você gritou no meio da igreja. Agora vocês dois que são os mais velhos vão apanhar porque não cuidaram do seu irmão. Agora sabe o que eu acho? Que vai ser mais ou menos assim no céu. Sabe por quê? Porque Deus colocou o seu irmão mais novo no reino dele para você cuidar. E de vez em quando ele pergunta, onde é que está teu irmão? Aquele. Você vai dizer, não sei nem o nome, Deus. Mas esse? Aquele que te deu o telefone, perdi o telefone. Quantos telefones você já perdeu? E ele vai dizer, sabe, você não está entendendo o tamanho da obra que eu estou fazendo nessa vida. A minha pergunta para você hoje é simples. Onde é que está teu irmão? Quem é o irmão que você está investindo na vida, que você está mentoreando, que você está acompanhando, que você está trabalhando junto? Queridos, sempre vai ter alguém que precisa da tua intervenção. Sempre vai ter alguém. Eu queria orar com você nessa manhã. Vamos orar junto? Duas coisas a gente aprendeu, muito simples e muito práticas. Você existe para a glória de Deus. Por isso, o teu lugar no mundo tem que ser o lugar do reino que glorifique a Deus. Você está disposto a entregar a tua geografia na mão de Deus? Deixar Deus mover a tua vida, colocar você no lugar certo, na profissão certa, na cidade certa, nos contextos certos. Que bênção! Áquila e Priscila estiveram em Corinto na hora certa e puderam durante 1 ano e meio ser a família de Paulo. A história da Bíblia vai dizer que eles vão mudar para Éfeso, de Éfeso eles vão voltar para Roma, a viagem missionária na vida deles termina e eles vão trabalhar na igreja de Roma outra vez. Mas você já pensou que gostoso? Você conhece Paulo? Aquele que escreveu Romanos e escreve um recadinho para eles lá. Esses irmãos estavam dispostos a sofrer por minha causa. Quem é Paulo? Ele disse, meu amigo. O apóstolo Paulo, meu amigo. Você conhece bem ele? Morou na minha casa 1 ano e meio. E a gente pôde caminhar junto 1 ano e meio. Aí passa pela vida de Áquila e Priscila um Apolo, um evangelista tremendo, que vai abrindo igrejas, etc. Você conhece Apolo também? É. Fui eu que discipulei Apolo. Você discipulou Apolo? É.
Como? O Apolo? Porque você é para a glória de Deus. Você está no lugar certo e está disponível para investir a tua vida na vida de outros. Dá trabalho, mas é para a glória de Deus, então vale a pena. E gente, a glória de Deus não está numa construção. Isso aqui é só um meio, não é um fim. Olha na tua volta, olha as pessoas que estão perto de você. A glória de Deus está ali. Tem um teólogo chamado, o sobrenome dele é Segundo. Ele diz assim: você precisa aprender a ver Cristo nos olhos do teu irmão. Se você não é capaz de ver Jesus nos olhos do teu irmão, você não vai ser para a glória de Deus. Naquele dia, diz a Bíblia, no dia que a gente se apresenta, vai ter, figuradamente, naturalmente, aquilo que Jesus chama de ovelhas e cabritos. Está lá em Mateus 25. E ele diz assim: sabe quem são as ovelhas? São aquelas que quando eu tive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estava com frio, me vestiram. Quando eu estava ansioso, me acalmaram. E aí, as ovelhas olham para Jesus e dizem assim: mas quando eu pude fazer isso e ter o privilégio de colocar o meu casaco em Jesus? E Jesus olha para ele e diz assim: toda vez que você fez isso a um dos meus pequeninos. Deus não quer que a gente tenha grandes atribuições, cargos, projetos, nome, memoriais. O que Ele quer é que a gente possa olhar para as pessoas e dizer: Senhor, eu posso ser para a Tua glória na vida dessa pessoa. E aí eu preciso primeiro abrir o meu coração, depois abrir a minha casa, depois abrir o meu tempo. E na medida em que eu faço isso, Deus faz milagres. Eu estou orando pelas 274 pessoas que estão aqui. Mas o meu coração está apertado porque há 4 semanas atrás eu recebi um telefonema, melhor, uma conversa pessoal com um líder de uma missão que criou um site que está pregando o Evangelho no mundo todo. E onde a pessoa se converte, ele vai pregando o Evangelho através de um trabalho interativo naquele site. E onde a pessoa se converte naquela hora, se você monitora o site, o Google Earth muda de posição e mostra exatamente a cidade e o horário que aquela pessoa se converteu. E o que eles estão fazendo é um trabalho de discipulado com essas pessoas. Ele disse assim: Pascoal, nós estamos discipulando pessoas na fala portuguesa, em todo o mundo. Sabe quantas pessoas disseram que querem fazer um discipulado por dia? Que oram recebendo Jesus e dizem: eu quero aprender da palavra de Deus na língua portuguesa por dia. Eu não sei. Ele falou assim: mais de 900 pessoas no mundo todo. E ele olhou para mim e disse assim: será que a tua igreja podia me ajudar? E eu falei: ai, Senhor, que pergunta difícil. Eu tenho 274 que estão em Curitiba e ninguém quer me ajudar. E não é por dia. Agora eu fico pensando: por que será que Deus mandou esse homem falar comigo? Ele mora em São Paulo, me encontrou num congresso. Se Deus está no controle da geografia, Ele estava no congresso certo, na hora certa. Eu estou orando para Deus mexer no teu coração. Porque, queridos, às vezes a gente faz um monte de coisas
e não enxerga o que de fato tem valor. Pior que a gente não enxerga nem dentro da nossa casa, que às vezes nossos filhos estão implorando para a gente olhar nos olhos deles. Eu queria orar por você nessa manhã, pedindo que Deus abrisse os teus olhos, que Deus incomodasse o teu coração, que Deus mexesse na tua geografia, porque Ele tem o direito de fazer isso. Você concorda comigo? Posso orar? Ou você está perdido? Podendo ou não podendo, eu vou orar. Porque eu creio que tem gente boa aqui, que Deus quer usar. E que o inimigo às vezes fica soprando, você não pode, você não consegue, você não tem. Queridos, quando a gente se coloca na mão de Deus, Deus faz coisas tremendas. Vamos orar? Curva a tua fronte, vamos orar ao Senhor. Querido Senhor, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Pai, porque a minha geografia não é minha, é tua. E se eu estou aqui em Curitiba, porque eu fui abençoado pelo Senhor para estar aqui. Porque tudo que é projeto teu é bênção na nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu colocar um pouco da tua glória na nossa vida, de tal maneira que a nossa vida seja para a tua glória. E eu quero te pedir, Senhor, nesta hora, move a tua igreja, desperta a tua igreja, coloca uma paixão por Jesus e uma paixão para ser instrumento da tua graça na vida de pessoas. Que aquilo que parece que nos impede, Senhor, às vezes é o tempo, é a correria, é o medo de pessoas que eu não conheço, que entrem na minha casa, é tanta coisa assim, e que tem sentido num mundo violento como hoje, mas nós cremos que o Senhor tem planos e propósitos, e nós fazemos para a tua glória, Senhor. Então usa a nossa vida para a tua glória. Abre os nossos olhos para a gente enxergar as pessoas um pouquinho, pelo menos, como o Senhor enxerga. E para a gente se comprometer com elas, vendo nos olhos dessas pessoas os teus olhos, Jesus. Faz isso, Pai. Começa comigo, Pai. Me ajuda. Mas faz isso com essa igreja toda. Porque só tem sentido o nome de igreja se a gente puder viver aquilo que o Senhor planejou para nós. Fica conosco e derrama sobre nós a tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, dá a mão para alguém, tá? Dá a mão para alguém. Fecha aí o corredor. Agora olha no olho dessa pessoa que está perto de você, bem no olho. A glória de Jesus está aí, nas pessoas, está em você, mas está nessa pessoa também. Adore a Jesus juntos.